Estamos chegando para mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, sempre comigo, Theo Oliveira, e com nosso grande amigo Sidney Fernandes, na 87 FM, Rádio SEAC e redes sociais de Sidney Fernandes. No nosso canal do YouTube, estamos sábado e domingo às 8h30 da manhã com o programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Sidney, a nossa pergunta de hoje é a seguinte. Outro dia eu estava vendo uma entrevista antiga do Dr. Enéas Carneiro, e na entrevista ele tinha voltado onde ele morou quando criança e tudo mais, e a repórter perguntando ali algumas situações dele, aí ele já fez ali as suas costumeiras críticas, só que num tom um tanto quanto triste pelo que acontecia, e a gente percebe que ele era uma pessoa bem preparada para aquilo que ele se dispôs a fazer, como, sei lá, ser presidente da República, depois ele teve alguns cargos, não sei se como senador, alguma coisa assim. A minha pergunta é a seguinte: espíritos que vêm para cá com uma certa missão, se preparam para ela, mas não conseguem cumpri-la, não por culpa dele próprio, mas precisava de bastante voto das pessoas para chegar até lá e tudo bem. Quando ele volta para a espiritualidade, ele vai voltar com esse sentimento de missão não cumprida? Ele percebe que não foi assim culpa dele? E a gente tem culpa nessa situação também, dele não ter conseguido realizar a sua tarefa? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. É uma pergunta bastante delicada, porquanto para exercer uma função de liderança, assim, nacional ou internacional, o espírito é adrede, previamente preparado no plano espiritual. E ele vem para cá, recebe todo o apoio da espiritualidade para percorrer o caminho necessário e, a partir dali, exercer a sua função. Se isso não acontece por motivos alheios à sua vontade, não existe qualquer tipo de sentimento de culpa. Talvez uma lamentação, mas entende que a espiritualidade ainda não o encontrou preparado para exercer essa função. Mas a verdade, Theo, é que nós todos podemos servir, ajudar. Você na sua área, eu da minha área, podemos aproveitar o tempo para ser útil de alguma forma para a nossa família, para aqueles que nos circundam, para a nossa cidade, enfim, temos que estar sempre prontos para isso. Agora, o problema principal que eu vejo aí, Theo, não é para aquele que não chega no cargo que ele estava almejando. É em relação àqueles que chegam, tinham todas as condições para desenvolver um trabalho maravilhoso, principalmente esses que vêm de origens humildes, sabem o que é morar mal, comer mal, viver numa situação bastante difícil, e depois, quando chega nesses cargos, fica empolgado com o poder, com o dinheiro, com a fama, e não cumprem as suas funções. E pior do que isso, além de não cumprir, empolgam-se e se envolvem em situações bastante comprometedoras. Esse é o maior problema, Theo. E esta seja a situação mais comum de pessoas que receberam toda a ajuda da espiritualidade para exercer, para desenvolver uma atividade profícua em favor de um país de camadas mais humildes, e mesmo assim elas se empolgam com o poder e não cumprem essa tarefa. Vão voltar para a espiritualidade com sérios comprometimentos. Ah, mas ele fez coisas boas também. Ótimo, maravilha. Mas aí vamos ver na balança o que ele poderia ter feito de bom e não fez. Nós temos exemplos no mundo inteiro, Theo. Temos aqui no Brasil, temos nos Estados Unidos, temos na Rússia, temos na China, exemplo em todos os lugares. E pessoas que se empolgam com o poder e se esquecem das pessoas mais humildes e não cumprem a sua missão corretamente. Voltarão para a espiritualidade com bastante comprometimento. Agora, aquele que fez todo o possível e não atingiu os seus objetivos, paciência. Possivelmente, numa outra situação, ele será lembrado novamente pela espiritualidade. Você está gostando dos nossos programas?
Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.